Nesta edição, o programa TVDH fala sobre os desafios da educação do campo em tempos de reconstrução do país. Eu, Helena Dias e o professor Manuel Moraes, advogado e coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, recebemos Rubineuza Leandro, coordenadora do setor de educação do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, em Pernambuco, e também pesquisadora da área. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Muitas são as pautas atuais a respeito da educação no Brasil, seja como vão se dar as mudanças propostas pelo novo ensino médio no atual governo ou a atualização da política de cotas nas universidades federais. Mas o que temos discutido sobre a educação no campo? Vivemos tempos de pós-pandemia, período que impactou diretamente o direito ao conhecimento e que aprofundou as desigualdades no acesso à educação. Hoje falamos sobre reconstrução do país e retomada de políticas nessa área. É sobre isso que vamos prosear. Sejam bem-vindos, professor Manuel e Rubineuza Leandro. Rubineuza, quando a gente fala de educação do campo, a gente está falando de educação para quem? Para começar a conversa. Boa tarde. Quando a gente fala da educação do campo, nós estamos falando de uma concepção de educação que tem como marca os sujeitos da luta pela reforma agrária, pela demarcação de territórios, organizações que vêm, ao longo da história, fazendo a luta pelo acesso à terra. E esses sujeitos, de forma organizada, que luta pelo direito à terra, nesse processo descobre também que não foi só a terra que foi negado, foi o direito também à educação. E passam a fazer a luta pelo direito à educação, que já é um direito garantido em lei, mas que para essa parcela da população, dado o seu caráter histórico de negação de direito a essa parcela da população brasileira, acaba sendo negado, e esse sujeito em luta começam a fazer luta por esse direito também. Só que no processo de luta, tem um salto qualitativo, que ao fazer a luta pela terra e pela educação, descobre que não pode ser qualquer educação. E o DOR tem a ver com isso, que é a tomada de posição, que é uma educação desde esse sujeito. Portanto, da necessidade da escola, a escola necessária à luta. Então, o DOR tem a ver com essa escola necessária à luta, ou seja, escola que responda a um projeto de campo, de formação de sujeito e de sociedade que esses sujeitos almejam para o campo, ou para a sociedade brasileira. E a gente está falando justamente dos desafios em relação a isso, né? Estamos vivendo um período pós-pandêmico e essa área foi muito afetada. Que tipo de desafios vocês diriam que a gente já consegue identificar ou a gente ainda está no processo de mapear todos esses impactos? Veja, a Unesco faz pesquisas globais sobre o impacto da pandemia no sistema de ensino de todo o mundo, de todo o globo, né? Um dos grandes problemas, dos grandes desafios é a defasagem de ensino e aprendizagem dentro da proposta pedagógica, tendo em vista que muitas escolas tiveram que fechar mediante a pandemia. Essa recuperação é um grande desafio, porque você tem níveis diferentes de investimento. E é exatamente onde a educação no campo, né, tem um grande desafio, porque ela sempre foi resultado dessa luta, que Rubineuza muito bem falou, mas ela não tem o recurso suficiente para existir como tem os outros investimentos a nível da União e dos estados, né, Rubineuza? Exatamente, porque assim, quando você pensa na educação do campo, do ponto de vista da política, eh, o financiamento, o currículo e a formação de educadores são fundamentais para compor essa totalidade da política. Dado a precariedade das condições das escolas do campo, necessitaria de um financiamento maior.
E dado também que, na grande maioria, os professores se deslocam para o campo. Nossa luta é para a elevação de escolaridade. A gente tem uma luta histórica e temos conquista, inclusive, com o Programa Nacional de Educação na reforma agrária, que tem formado esses profissionais, mas ainda é baixa a demanda, dado a demanda que nós temos. Então, o financiamento é fundamental para garantir que a política de educação do campo seja efetivada. Isso é o que está dentro do campo da política, mas a educação em si e a educação do campo, de forma particular, enfrenta algo maior que tem a ver com a política de educação, que hoje discutir a educação do campo, ela tem sentido se a gente discutir a educação brasileira, a educação pública brasileira, que é aonde forma a maioria da classe trabalhadora. O que a gente costuma dizer é que a vitória de 2021, 2022, sempre me perco no ano, 2022, foi apenas tirar o elefante da sala. Ou seja, a gente vem com um processo problemático de privatização da educação pública, seja em diversos níveis, livro didático, gestão de escola, sem dizer que também há uma disputa de concepção, e eu poderia até dizer ideológica, do rumo da educação, que está na disputa com a escola sem partido, que está na disputa dos homeschooling, que está na disputa do notório saber, que tem a ver com a reforma do ensino médio, que é a precarização da formação da nossa juventude trabalhadora, porque isso está valendo para as escolas públicas. Então, hoje, discutir a educação do campo é discutir o lugar da educação pública brasileira, que forma a grande maioria dos trabalhadores. A gente vai continuar a conversa no próximo bloco. E nele a gente tem a reportagem de Rafael Negrão, que é sobre a experiência em educação e agroecologia da ONG Caatinga, que atua no sertão do Araripe, em Pernambuco. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os desafios da educação do campo em tempos de reconstrução do país. Nós estamos aqui com o professor e advogado Manuel Moraes e a coordenadora do setor de educação do MST em Pernambuco, Rubineuza Leandro. Agora a gente vai para a reportagem de Rafael Negrão. Há 35 anos, a organização não governamental Caatinga, situada em Oricuri, no sertão do Araripe pernambucano, desenvolve diversos trabalhos com foco na educação no campo, envolvendo crianças, adolescentes e familiares. A base do trabalho é a agroecologia. Quem explica mais detalhes é a coordenadora-geral da instituição, Aline Honório. A nossa ação é com as famílias agricultoras, sendo que nós temos um trabalho também com as crianças dessas famílias agricultoras, um trabalho que a gente faz em parceria com as escolas, que aí é justamente a gente trabalhar os temas da agroecologia, né? Semente, terra, racismo, a questão do combate ao racismo, né? A questão da importância do empoderamento das mulheres, o acesso à terra. Então, toda essa temática que a gente vem vivenciando diariamente com as famílias agricultoras, a gente tenta de forma lúdica estar trabalhando com o nosso público infantil, entre crianças e adolescentes. Aline revela que, através da educação contextualizada, o Caatinga trabalha a realidade das crianças do campo, fazendo com que elas descubram as riquezas de um território, mostrando a importância de viver em harmonia com o meio ambiente. O nosso objetivo maior é, através da agroecologia, através dessas crianças que estão no campo, ali vivenciando a educação, a gente, através da educação contextualizada, trabalhar a realidade dessas crianças, né? Porque as crianças, elas vivem em meio a uma riqueza, que é sua área rural, é de onde o alimento sai, é a partir daquela terra que ela está produzindo, que a família está produzindo, que sai esse alimento. E aí a gente quer, através da vivência da agroecologia, mostrar a importância da terra, mostrar a importância da produção de um alimento isento do veneno,
mostrar a importância de vivenciar esse trabalho em harmonia com, com o ambiente, né? Que a partir do momento que você vivencia essa harmonia com o meio ambiente, todo mundo sai ganhando, inclusive o ser humano, né? Porque a gente instiga desde a criança a importância de não desmatar, de entender que há um manejo dentro da produção que possa ser feito através do quintais produtivos, dos sistemas agroflorestais, sem que precise realizar essas práticas predatórias, né? A exemplo das queimadas, dos desmatamentos. A missão do Caatinga é fazer com que as crianças pensem no amanhã e entendam a riqueza que elas têm e vivenciem com os parentes a educação no campo que transforma vidas. A gente pensa no futuro. E aí a ideia é fazer com que essas crianças elas entendam a riqueza que elas têm, que essa riqueza é quem vai dar qualidade de vida e que elas possam, a partir disso, elas potencializar esse conhecimento, vivenciar isso com os pais, que na maioria das vezes não teve a mesma oportunidade delas de entender essa riqueza de forma ainda no início da sua vida. Então, assim, a ideia principal, central, é que a gente possa, a partir desse trabalho no campo, vivenciado junto a essas famílias agricultoras, com essa parceria com as escolas, com essa ação da ATE, a gente transformar vidas a partir do conhecimento. O significado da educação é amplo e no campo, assim como na cidade, ele se dá de maneiras muito diversas, como vimos na reportagem. Mas uma coisa que é certa é a necessidade de que a garantia desses direitos e processos educativos sejam políticas públicas. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, é um exemplo disso, né, Rubineuza? Como é que ele funciona e o que é que ele significa? Eu acho que o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, foi uma das conquistas mais importantes que nós tivemos eh, das áreas de reforma agrária, que atende também os quilombola, que são áreas coordenadas pelo INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A gente diz que o PRONERA foi conquistado no sangue de Eldorado dos Carajás. Primeiro que foi uma demanda dos movimentos, e aí pautado no primeiro Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, em 1997, e ali gestou o PRONERA, o ENERA gestou o PRONERA, que era uma política para garantir que tivesse as áreas de reforma agrária um atendimento a uma política que atendesse ao processo de alfabetização, já que há um elevado índice de analfabetismo no campo, sobretudo nas áreas de reforma agrária, dado que os sujeitos dessa política da reforma agrária são os que foram excluídos de todos os direitos, então o índice de analfabetismo é elevado, e a nossa luta tem sido para transformar essas áreas em território livre do analfabetismo. E a gente, desde a nossa gênese, temos trabalhado para superar o analfabetismo. Mas também de elevação de escolaridade, que também é baixa no campo e nas áreas de reforma agrária. E aí, até o nível superior e pós-graduação. Então, ele é uma política que nasceu de baixo para cima. A gente fala que foi o laboratório de se conceber o que é uma política de educação pensado desde os sujeitos. Então, ele é calcado no tripé Estado, Universidade e Movimentos Sociais, que concebe o curso e se trabalha ali em alternância, que é garantir que os sujeitos não precisam abandonar o campo para poder estudar, que é o que tradicionalmente se faz, visto que as universidades, antes do governo Lula, era nas metrópoles. O Lula consegue interiorizar as universidades. E o PRONERA, além de atender na base, que é a educação básica e a educação de jovens e adultos, essa modalidade dentro da educação básica, também garantiu cursos de graduação e de pós-graduação, garantindo que os sujeitos do campo possam se formar sem abandonar o campo. O meu caso é esse, eu fiz pedagogia pelo PRONERA, fiz especialização, e isso me deu condições de continuar estudando, fazendo mestrado, e agora estou no doutorado. Então, assim, é uma política que, além de atender essa demanda, também dialoga com esse projeto educativo desde os sujeitos. Então, é uma política fundamental para as áreas de reforma agrária.
Como você fala, a gente percebe que tem tudo a ver também com a permanência do povo no campo, né? Literalmente, assim, de juventudes, né? E a permanência de várias outras coisas. Rubineuza, você contextualizou anteriormente que essa pauta da educação do campo, ela está dentro de uma pauta maior que é da educação de maneira geral. Como é que as ameaças a essa educação, elas hoje, na pauta atual, elas interferem diretamente? O que é que ameaça, por exemplo, o Pronera? O que é que a gente precisa avançar? O Pronera, eu coloquei como ele foi concebido e o que ele é, mas isso não significa que não tem disputa permanente, desde o corte de recursos, embora o decreto presidencial de 2010 que o Lula assinou, transformou numa política pública, mas sujeito ainda tanto que agora no governo Bolsonaro foi cortado todos os recursos, só ficou 20 mil no programa. Então, assim, qualquer governo vai lá e desmonta. Então tem disputa, mas a mais contundente foi a partir da CPI de 2004, quando depois reverberou, o resultado dessa CPI foi cortar os custos do Pronera, mas mais do que isso, ele ficou parado porque estava se discutindo como fazer para tirar os movimentos sociais da coordenação do programa. Embora esteja garantido em lei, a LDB abre a participação dos movimentos, a própria Constituição Federal, mas havia uma disputa ali ideológica, né, de não garantir que o Estado pudesse assumir a educação desses sujeitos. Então, tem disputa, a gente fala que houve uma politização da justiça nesse processo, né. O ativismo judicial agiu profundamente nos cursos do Pronera, criando processos contra os coordenadores dos cursos, tirando os movimentos da coordenação do programa, e no último período foi esvaziado economicamente, tirou os recursos, agora está havendo então uma reconstituição, foi colocada agora indicada a coordenadora, a Clarice está assumindo, e também a gente está na luta para recompor o orçamento, porque é um programa que garante da alfabetização de jovens e adultos à pós-graduação, de forma que os sujeitos do campo tenham essa possibilidade das áreas de reforma agrária, né, incluindo os quilombola, acesso ao conhecimento e que dialogue com essa realidade. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Álvaro Torres. Ele levou para as ruas a pergunta: qual a diferença entre a educação do campo e a educação rural? Até já! Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os desafios da educação do campo em tempos de reconstrução do país. A conversa é com o professor e advogado Manuel Moraes e a coordenadora do setor de educação do MST em Pernambuco, Rubineuza Leandro. Antes, vamos conferir o quadro Fala Povo, com Álvaro Torres. As diferenças entre educação rural e educação do campo estão nas origens pedagógicas e de gestão. Enquanto a educação do campo tem origem numa luta feita por movimentos sociais, a educação rural é uma política capitalista com a finalidade de manter o agronegócio. Isso impacta diretamente no ensino das futuras gerações, podendo levar a consequências socioeconômicas na vida dos camponeses e dos trabalhadores rurais. Mas será que as pessoas sabem disso? É isso que o Fala Povo de hoje quer saber. Eu acredito que seja um pouco mais primária e que a gestão seja, assim, diferente, né? Mas eu acredito que seja, assim, mais precária. Eu acredito que seja mais, assim, menos cursos, menos áreas, né? Pelo que eu conheço, né, de instituições do sertão, né? Porque os meus pais são do interior. Então, eu acredito que seja isso. Bem, a educação rural, ela tem a história, ela é herança do período da ditadura militar, né? É como era instituída a educação nas áreas mais afastadas da cidade. Já a educação do campo, ela
Começou com os movimentos de mudança de como era o sistema educacional do país e iniciou lá pelo PCN, aí depois LDB e BNCC. E você acha que isso democratiza a educação para a população do campo, né? Isso para a população do interior? Sim, porque é um movimento em que vai trazer a educação de qualidade que temos, a proposta de educação de qualidade que temos na cidade para o campo. A diferença é apenas o local. Acredito que, pelo que eu vi de alguém que sabe, que me falou um dia, é que a rural ela é uma já assim bem politizada, onde os grandes empresários trabalham, né, político, né, e a do campo são aqueles trabalhadores mais humildes, mais simples assim. Rubineuza, explica pra gente qual é a diferença entre a educação do campo e a educação rural. A educação rural, ela marca um período de uma educação que estava vinculado à casa grande. Então, a educação rural ela está muito vinculada a uma educação que um pouco expresso no movimento ruralismo pedagógico, que é a fixação do homem no campo. E não se trata disso, se trata de garantir uma educação que possibilite às pessoas viver no campo e ter o conhecimento, o que a gente chama do conhecimento unitário, que é o pensar e o fazer sobre o mesmo processo, né? A educação rural, ela imprime um extensionismo, um localismo muito vinculado às relações de poder que o campo exerce, do controle, da reprodução no campo, de uma transposição de uma educação urbana para o campo e, sobretudo, da fixação do homem no campo. Não se trata de fixar o homem e a mulher no campo, se trata de construir uma educação que sair do campo seja uma opção, não uma condição. Eu posso sair do campo, mas eu não posso sair porque a política não me atende dentro da minha especificidade. Então, quando você discute a educação do campo, ela é desde o sujeito, mas é necessário que ela aconteça no campo. Mas se ela acontecer em um centro ou numa universidade, como são os cursos do Programa de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, não seja problema. Por quê? Porque a concepção que está posta ali é desse lugar, né, do desenvolvimento das pessoas nesse lugar. Então, a diferença entre educação rural e educação do campo é uma mudança de concepção de educação, que tem a ver de um conhecimento que possibilite as pessoas viver, trabalhar com dignidade no campo, e não apenas uma imposição ou uma reprodução do que se vive na cidade e sobre o controle absoluto dos senhores de engenho, de fazenda. Muito bom. Manuel, você como professor, como é que você enxerga, né, essas palavras também ditas por Rubineuza em relação a essas concepções mesmo? Como é que essa concepção de educação no campo, ela conversa com as pautas da educação de maneira geral, como a questão da lei de cotas, que foi recentemente atualizada, toda uma luta para que esse novo ensino médio, por exemplo, ele seja feito de maneira diferente? Tem a ver com Paulo Freire, porque, veja, na verdade, o que é que Paulo Freire denuncia? Que havia uma educação baseada na manutenção do latifúndio, né? O latifúndio não é só extensão de terra. Latifúndio é uma forma portuguesa de colonização. Então você demarca esse território, expulsa os índios, implementa a mão de obra escrava e estabelece o dono, que é o patriarca, que é o antigo pater familias romano. Então o latifúndio é uma série de violações, né? Que não é só você dominar com o poder, mas você estabelecer o seu poder sobre as pessoas e, portanto, isso gera miséria, desigualdade, exclusão social. Então, o que Paulo Freire propõe é desmistificar, trazer a república, esse processo, esse projeto republicano da educação que tem a ver com soberania. Né? Rubineuza sabe que nós somos amigos em comum de Edla Soares, e Edla foi a grande relatora da educação no campo, né, a nível nacional,
E ela sempre disse isso: educação é um projeto de nação, educação é soberania. Na medida que a sociedade, né, não tem esse projeto, ela não tem perspectiva. Então a ideia aqui não é tirar ou pôr o homem do campo, é integrá-lo a um projeto de sociedade. Que ele faz isso na luta do campo, quando se organiza politicamente e consegue dimensionar a cidadania e ressignificar esse país, porque é isso que o Brasil precisa, né? Ser repensado. Deixa eu só completar aqui que o Frigoto fala que a educação do campo não se resume às 3 preposições para, do e no campo, mas o seu conteúdo histórico do que isso significa. A gente vive em um país fundado num tripé latifúndio, monocultura e trabalho escravizado, que perpassa, que constituiu a nossa cultura, de um país que até hoje 50% das terras agricultáveis está na mão de 1% dos proprietários. Essas terras continuam a produzir monocultivo, hoje são commodities, né? Em torno de 6 produtos que são produzidos nessas grandes extensões de terra sob o trabalho escravizado, que foram quase 4 séculos em que a pessoa não era vista como sujeito. E não sendo sujeito, não são sujeitos de direito. E hoje é o povo negro, é o povo camponês, é o povo pobre que está aí quando se tem a política é de forma precarizada. Rubineuza, nessa sua trajetória como militante e também como pesquisadora, estudiosa, você teria algum exemplo, algum relato assim que lhe chamou a atenção em relação ao desenvolvimento desses territórios com o investimento nessa questão da educação do campo? Ah, todo o nosso percurso está marcado por isso, né? Quando eu vim para o movimento, eu estava concluindo o ensino médio. Eu fiquei 10 anos sem voltar a estudar. O Pronera, volto a estudar fazendo uma graduação com o Pronera, e depois disso eu fiz 2 especialização e o mestrado, e agora estou no doutorado. Mas o meu exemplo é o que é expresso do que a gente conseguiu construir do ponto de vista do imaginário camponês, que está na fala de um sem terrinha nosso, de 9 anos, do estado de Alagoas, que ele diz: quando eu crescer, eu quero ser doutor e plantar feijão de corda. Então, veja o que é que isso significa, que eu não preciso sair do campo para estudar. E quando eu estudo, eu não preciso abandonar o campo. O conhecimento é para o desenvolvimento local, é para a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. Então, seja professor, seja agrônomo, seja veterinário, seja no campo do direito, porque nossa vida é de luta permanente, seja na medicina, que nós estamos formando nossos médicos, ainda fora, mas estamos agora no diálogo com a Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, para um curso de medicina para as áreas de assentamento, já está num processo bastante avançado, porque nossos médicos estão se formaram em Cuba e agora na Venezuela. Então a gente agora está construindo esse curso. Mas veja o nível de preconceito que quando a gente foi para os cursos do Pronera, saindo da área da educação e indo para o direito, para a agronomia, todos nós sofremos preconceito. Disseram, no curso de agronomia, onde já se viu esse trabalhador, mão calejada e pé rachado, querer disputar os nossos cursos de agronomia? Aqui em Sergipe. O de direito, lá em Goiás, falaram: daqui a pouco até Gari vai querer ser doutor. Então veja como o conhecimento é concentrado no Brasil, não é só a terra. O João Pedro, inclusive, fala que a gente tem que romper 3 cercas: a da terra, a do conhecimento e a do capital. Então é resultado de uma sociedade que acha que o estudo é privilégio e que ele não pode ser acessível à classe trabalhadora. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os nossos convidados respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os desafios da educação do campo em tempos de reconstrução do país. Conversamos com o professor e advogado Manuel Moraes e a coordenadora do setor de educação do MST em Pernambuco, Rubineuza Leandro, que agora respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza.
Quem fez a pergunta foi a bióloga e professora do Instituto Federal de Pernambuco, Camila Lima. Segundo o Ministério da Educação, o Programa Nacional de Educação do Campo tem como objetivo promover a inclusão social de jovens e trabalhadores por meio da ampliação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Sobre este assunto, a professora do Instituto Federal de Pernambuco, Camila Lima, tem uma pergunta para ser respondida pelo TVDH de hoje. Qual é a relação da agroecologia com a educação do campo? Então, Rubineuza, qual é essa relação? Veja, nós temos buscado construir uma nova matriz tecnológica de trabalho baseado na agroecologia. E nós estamos vindo de 500 anos de um processo produtivo de destruição, de desbravador. Nossa cultura é de desbravadora, né? Desbravar esse território. E aí, junto com isso, está o desmatamento, a queimada, o envenenamento. Isso é cultural, né? Se a gente pega o estado de Pernambuco, o que é a Zona da Mata hoje, conhecida como Zona Canavieira, né? O que foi feito nesses territórios. Há uma necessidade de recuperação desses territórios. E nós temos avançado nesse debate que nós precisamos mudar a matriz tecnológica, pautado na agroecologia, que tem a ver com democratização da terra, com diversificação da produção, e a educação é fundamental para a gente pensar essa nova tecnologia, de uma nova relação ser humano-natureza. E nós temos avançado em cursos específicos, no trabalho agroecologia e educação. A gente tem feito, inclusive, terminou agora a nossa 6ª turma de agroecologia e educação do Nordeste, que estava no Nordeste, puxado pela nossa Escola de Agroecologia Egídio Bruneto da Bahia, e agora todas as regiões do país também estão realizando esse curso. Por quê? Porque nós precisamos formar a nova geração. Essa geração, a nossa geração, tem muito enraigado essa cultura. E aí, que está pautado, né, nesse modelo de desenvolvimento da monocultura, das grandes extensões de terras. Então, mudar, não é só a luta pela terra, indo para a luta pela terra, que você muda uma concepção, que você muda um estilo de vida, que você muda o ideário. Na Zona Canavieira, na região canavieira aqui, da Zona da Mata, as pessoas acham que tem que preservar um pedaço de cana. Por quê? Porque no imaginário dela, o que dá riqueza é a cana. Então, é necessário um processo educativo e, sobretudo, da formação da nova geração para a gente ir mudando. A gente já mudou, tem muitas áreas nossas na transição para a agroecologia, mas é um processo doloroso. Por quê? Porque é econômico, né? Até você mudar, há um processo ali de tentativas, de frustrações. A terra está muito degradada e isso precisa conhecimento. Então, o conhecimento, a educação do campo tem a ver com isso, da gente poder se apropriar de um conhecimento, o conhecimento socialmente útil, né, da gente poder também, baseado nisso, recuperar os conhecimentos ancestrais e também fazer os nossos experimentos, atualizar isso, o que significa isso nessa contemporaneidade. Agora mesmo, deixa eu aproveitar para falar, nós fizemos o lançamento, esse sábado que passou, do nosso flocão de milho crioulo. E precisa, sabe, o conhecimento precisa para isso. Nós estamos agora desenvolvendo a experiência do milho, do arroz orgânico na Zona da Mata. Foi feita agora a experiência, agora nós vamos entrar no processo de produção. Então, nós estamos avançando para isso, nós estamos na Zona da Mata plantando também frutas orgânicas. Então, a gente tem que ir abandonando o veneno, porque o nível, a Fiocruz tem feito pesquisa nesse termo, inclusive tem um documentário, Veneno Está na Mesa, já está na segundo documentário, de que como nós estamos envenenando o que comemos. Comer fruta hoje, comer verdura não é mais saudável, porque há um teor, um percentual muito grande de veneno nesses alimentos. Então, a educação do campo e a agroecologia tem a ver do que nós queremos
nessa relação ser humano-natureza, formar a nova geração, as gerações futuras, também a minha geração também, que precisa mudar, mas que a gente acredita que com a nova geração que está vindo aí, com essas novas ideias e o conhecimento colocado nessa disposição, nós vamos construir um referencial para o conjunto da sociedade de que é possível, sim, democratizando a terra, conhecimento, juventude, a gente produzir uma nova forma de alimentar o ser humano. Professor Manuel, Rubineuza traz muitas concepções, mudanças, atualizações. Como é que o meio acadêmico, ele já faz parte, né, ele já dialoga, mas como é que ele pode cada vez mais dialogar com isso, até não estando mesmo no campo? A ideia do reconhecimento, né? Na verdade, a gente pensa a partir do Papa Francisco, né, que chama a consciência global, né, do que ele chama de que nós estamos num lugar comum, essa casa comum. Então, quando a gente pensa no Papa Francisco, a gente já pensa nesse diálogo. A universidade hoje ela tem que estar aberta a na verdade, a esse conhecimento ancestral, que muito bem Rubineuza disse, quer dizer, esse conhecimento é estruturante, ele foi apagado pelo capitalismo, porque veja, o capitalismo é um sistema que cria preço. Então o arroz vira preço. Então o arroz não é produzido pela necessidade humana, ela é produzida pela quantidade do mercado que necessita de um produto. E o que o MST traz, a partir da fala de Rubineuza, é muito importante, porque o que nós estamos falando é de segurança alimentar. Não é de preço, não é de como a gente vai vender um produto, mas de como ele significa, dentro de um processo de soberania, de segurança alimentar, um elemento fundamental para a vida, né? Alimento bom, não é? E que esse alimento seja orgânico e que ele seja viável, por conta de todo esse processo de construção de uma sociedade mais justa. A gente fala de educação, de alimentação, mas não tenta alimentar tantas coisas, né? Tantas percepções. Como Isso. diz o pessoal, alimentar é um ato político. Isso. Passa por esse entendimento. Josué de Castro. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Já já a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os desafios da educação do campo em tempos de reconstrução do país. Contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, e Rubineuza Leandro, coordenadora do setor de educação do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, em Pernambuco, e também pesquisadora da área. Rubineuza, a gente saiu aí de um ano de eleição ali em 2022 e a gente vê muito que tem sempre uma onda muito grande de xenofobia quando a gente passa principalmente por eleições presidenciais. E um dos motes dessa xenofobia, principalmente em relação ao Nordeste, é acusar, né, a gente de ter uma escolha de ter grandes índices de analfabetismo. Como é que você vê também essa disputa ideológica mesmo também em torno da educação, essa batalha das ideias, né, em relação à política? Desde da eleição do Lula, antes dele tomar posse, que a gente vem dialogando de como foi importante o papel do Nordeste para a gente derrotar o Bolsonaro nessas eleições. E o que a gente tem dito é, derrotamos Bolsonaro, mas falta o fascismo, e a educação tem um papel fundamental nisso. Em relação ao campo e ao Nordeste e ao campo, a gente tem colocado o seguinte, a gente até brinca, né? Assim, nós somos alfabetizados politicamente, porque nós conseguimos derrotar o Bolsonaro. Quer dizer, há um reconhecimento que o Nordeste foi fundamental para isso. Mas agora o censo aponta que é a região com maior índice de analfabetismo, né? O Norte e o Nordeste, mas o Nordeste ainda maior ainda, 11 e pouco % ainda. E quando você põe isso para o campo, ainda é mais elevado ainda o índice de analfabetismo no campo. E então o que é que nós colocamos? Que há uma necessidade de uma política para resolver isso. Para o Brasil todo, mas de modo particular para o Nordeste. Do ponto de vista do MST, nós estamos nessa batalha. Nós estamos construindo, junto com a Universidade Federal de Pernambuco,
um projeto que a gente chama Projeto Guarda-Chuva para todo o Nordeste, para atender aí em torno de 50.000 estudantes na educação de jovens e adultos, da alfabetização ao nível médio. E a gente está em pleno processo. Nós estamos com 2 movimentos, né? Um que é um grupo de professores e da direção do setor de educação do Movimento do Nordeste elaborando o projeto, e uma equipe com o Pronera em Brasília, articulando hoje mesmo, essa semana mesmo, estamos no retorno disso lá em Brasília, puxado pelo Pronera, mas que envolve o MEC e a Casa Civil, que está dentro da pauta do movimento junto ao governo federal. Então, a gente está nesse processo de luta para transformar nossos territórios livres do analfabetismo. Mas não basta ser só para o MST, a gente está nessa luta porque o que o movimento faz acaba influenciando o conjunto da sociedade. O movimento tem tido esse papel também, foi assim com a educação do campo, né, da gente fazer a luta específica desde o movimento, mas que influenciou a ponto da gente criar o movimento por uma educação do campo. Então, a gente fala assim, a gente quer ser alfabetizado, a gente é alfabetizado politicamente, mas também queremos letramento, queremos se apropriar do código da leitura e da escrita. E é nessa batalha que nós estamos. E do ponto de vista do conjunto da sociedade, a gente tem que garantir que a população nordestina supere isso. E a gente fala assim, ó, o analfabetismo, ele tem cor, ele tem região, ele tem lugar, né? Então você pega o maior índice de analfabetismo está com a população negra, numa região nordeste, na região norte, onde se concentra um grande percentual de negros e índios, e o campo, em relação à cidade, também é maior o índice de analfabetismo no campo. Então, o que nós queremos é superar isso. Isso é uma dívida histórica que a política pública de educação brasileira tem com o povo nordestino e com o povo nortista. Professor, você também é cientista político e a gente correlacionou aqui, né, a questão da educação, da alimentação, do meio ambiente também. Hoje falamos muito de crise climática, mas o Nordeste ele já vem falando de clima há muito tempo, né, do semiárido e de toda essa questão. Você acredita que politicamente a gente ainda precisa fortalecer mais uma identidade Nordeste? Veja, o Nordeste ele é uma construção histórica, geográfica, cultural, que se consolida na literatura, na poesia, né, na construção desse lugar social que nós falamos aqui de Nordeste. Nós temos figuras assim, iconográficas, né? Por exemplo, Manuel Corrêa de Andrade, que escreveu vários livros sobre o Nordeste, Denis Bernardes, grande historiador, e o Nordeste ele tinha, no período colonial, um protagonismo importante, principalmente em função do açúcar. O açúcar foi um elemento que trouxe ao Nordeste muito poder político. Não é à toa que foi a região que foi ocupada pelos holandeses, né? E essa região era muito cobiçada internacionalmente por conta do seu posicionamento geopolítico colonial. Na virada da República, o processo republicano se deu por 2 oligarquias, a chamada oligarquia do café com leite. E essa oligarquia estabeleceu todo um projeto que se perpetuou no Estado Novo, né, com Getúlio, na industrialização do Sul em detrimento do Nordeste. Foi quando Dom Helder Câmara e os bispos que se reuniram na Paraíba formaram uma campanha, né, para a construção da Sudene. A Sudene é parte da tentativa de se criar, a partir do reconhecimento dessa desigualdade, né, a ideia de que há necessidade de um investimento equitativo. Veja, equitativo dentro do direito significa não é distribuir igual, é distribuir proporcionalmente. Então o Nordeste está reivindicando, não é igualdade em financiamento, é proporcionalidade. Se eu tenho mais vulnerabilidades no Nordeste, eu preciso de mais investimento no Nordeste. Esse é o princípio da equidade, né, do direito. Então isso está na Constituição, por isso que nós temos um Banco de Desenvolvimento do Nordeste e todo um projeto de desenvolvimento que foi construído a partir da ideia desse lugar que é histórico, que é cultural, mas que também se integra num esforço maior de formação da nação, né? Para você ter ideia, alguns tributaristas falam da iniquidade tributária. Por exemplo, o Piauí contribui mais com a nação, com a União, do que a União contribui com o Piauí. Então, nessa iniquidade tributária,
é preciso repensar essa distribuição de renda, né, e de riqueza, porque o Nordeste também não é um Nordeste totalmente dependente do Sudeste. Haja vista que a construção da transposição, os investimentos que o governo Lula fez, investimentos estruturais, estou falando de refinaria, a gente está falando de outros processos de industrialização no Nordeste. Mas sem investimento na educação, a gente tem uma situação precária em função da mudança climática, porque esses investimentos envolvem carbono, envolve um pouco do mesmo, né? E a gente precisa de investimento em tecnologia, em conhecimento, para que a gente possa produzir outro tipo de conhecimento que, inclusive, a partir do Nordeste, possa ser uma alavanca para que a gente se integre nesse novo mundo que se avizinha, né? Então, acho que o potencial do Nordeste se dá não a partir desse processo histórico, mas a partir do que nós queremos para o futuro. Nós queremos um país mais integrado, nós queremos um país mais forte, nós queremos um país mais solidário, né? E aí eu acho que o MST tem um papel muito importante nisso. Por isso que eu queria deixar por último essa homenagem, né? Que o MST, desde Ronda Alta, do primeiro assentamento lá cercado por Curió, né? O MST sempre teve preocupação com a educação. E é o MST que empodera essa população, que significa talvez até muito mais do que as ligas camponesas, da ditadura militar, representou no passado. Representa um projeto de soberania. A gente está chegando no fim, mas eu queria fazer um jogo rápido aqui com vocês para saber, assim, qual é a agenda da educação para o próximo período em relação a essas pautas mais urgentes que a gente está precisando reivindicar de política pública. Eu acho que a pauta urgente da educação é a gente defender a escola pública brasileira. Eu acho que é uma das questões que está colocando em risco a educação da nossa juventude, a educação da classe trabalhadora. Nós estamos com uma ação muito intensiva do capital sobre a educação, que já vem de um longo período, né? 2012, o Luiz Carlos de Freitas já fez um texto, né? A reforma empresarial da educação e a desmoralização do magistério. Então, nesse período, esses últimos 6 anos, eles tiveram uma intensificação, é o que eu chamo tirar o elefante da sala. Tiramos o Bolsonaro, mas os problemas continuam. A gente está com um processo privatista. Não foi revogado a reforma do ensino médio, isso coloca em risco, aprofunda o dualismo da educação. Quando você centra a formação da classe trabalhadora em português, matemática e inglês, você está dizendo que essa juventude vai ser pior do que o tecnicismo da década de 50, 60, né, de apertar parafuso. Você tira a capacidade da nossa juventude de pensar. A gente quer uma escola unitária, onde integre, que a gente chama uma educação unilateral ou educação integral, em que o pensar e o fazer está sobre o mesmo processo. Se você tira as áreas de humanas do processo da formação, que sujeito tu está formando? O Luiz Carlos de Freitas fala, se você tira as humanas, se você tira a literatura, se você tira os conhecimentos gerais, o que é que sobra? Um instrumentalismo que, inclusive, precariza, porque como é que você exige de um estudante que faça uma boa redação se ele não tem os fundamentos para fazer uma redação, se não tem o conhecimento geral para poder fazer a redação? Não cai do céu. E se a gente pega as avaliações das provas do Enem, tudo, a gente vê o reflexo disso. Nós estávamos no passado com um déficit, um nível de déficit de conhecimento, precarizou muito mais, porque o pessoal está chegando no 9º ano sem saber ler e escrever, sem conhecimentos gerais. Então, é urgente defender a educação pública brasileira. Eu acho que, para mim, é isso. Defender a educação do campo é defender a educação pública brasileira, porque senão nós não vamos ter o que defender. Se nós começamos a luta há 25 anos atrás, fazendo a luta por uma educação do campo, é porque nós tínhamos uma legislação que garantia. A Marilena Chauí fala, né, que estar na lei não significa que vai ser implementada na prática, mas abre a possibilidade dos sujeitos reivindicar na prática. Agora nós estamos perdendo isso. Então, nós não podemos, eu acho que vale a convocação. Temos que lutar para não perder o que já conquistamos.
A gente agradece, né, a presença de vocês aqui no programa e espero que tenham próximas oportunidades para falar sobre esse tema tão importante. Nós que agradecemos. Muito obrigado. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia e te esperamos até a próxima semana.